Esse vídeo, o número 13, o tema é: os professores não educam. Eu falei no vídeo anterior, o 12, que os pais não educam. E agora eu vou fazer esse vídeo com esse tema: os professores não educam. Negócio bem complicado, né? Eu acho que agora com essa outra novidade, muitos professores vão dizer assim: ah, o professor Francisco tá ficando doido, né? Agora foi que ele ficou louco mesmo, né? Porque em um vídeo ele disse que os pais não educam. No outro vídeo, ele diz que os professores também não educam. E agora? Como é que as crianças vão ser educadas, né? É um negócio complicado. E como é que as crianças vão ser educadas? Aí eu volto lá para o vídeo 1, com a frase de Paulo Freire, que eu dei uma mordida nessa frase, e diz que as crianças, olha, o problema é complicado, esse problema é complicado. Pela frase eu disse: as crianças são educadas entre si. As crianças são educadas umas com as outras. Nem os pais educam. Os pais não educam, porque as crianças são educadas umas com as outras. Os adolescentes são educados uns com os outros. As crianças e os adolescentes são educados dentro das escolas construídas pelos professores. O segredo da educação está aqui, a essência da educação. Não adianta os governos tentarem construir as escolas. Não adianta. Hoje, vou repetir uma coisa que eu disse. Hoje, todos os governos do mundo estão tentando construir as escolas. E nunca vão conseguir. Nunca, nunca, jamais. Porque as escolas são construídas pelos professores. Só os professores podem construir as escolas. Eu venho falando isso desde o primeiro vídeo. Por que eu estou no vídeo 13? Porque cada vídeo é um capítulo. Isso aqui é como se fosse um livro. Cada capítulo é um vídeo. Cada vídeo é um capítulo. Os vídeos se completam. Eu falei aqui dos atropelamentos, dos afogamentos, falei dos suicídios, como acabar com os suicídios no mundo. Somente as nossas escolas, somente as escolas construídas pelos professores vão acabar com os suicídios. Não haverá mais suicídio pelas crianças, pelos adolescentes, jovens e adultos. Já falei isso aqui, falei. Problema das drogas. Quem estudar nessa escola que eu estou propondo
não vai se envolver com drogas. As meninas não vão se envolver com prostituição. Nas escolas construídas pelos professores. Os meninos, ao saírem dessa escola, eles não vão se envolver com drogas, nem na adolescência, nem na juventude. Os meninos que passarem por essa escola, não essa escola que eu estou propondo, não vão se envolver com a violência urbana, com a criminalidade. Hoje no Brasil nós temos mais de 60 mil pessoas que são assassinadas todos os anos. Então, o que é que eu quero? Eu quero construir uma escola X. Tal que quem estudar em X não vai se envolver com a violência urbana, não vai se envolver com as drogas, com a criminalidade. Mas uma escola construída pelos professores. É por isso que eu digo que os governos nunca, jamais vão conseguir construir a escola pública. Então, eu vou mostrar aqui essa escola que eu mostrei no vídeo passado. Vou repetir novamente alguma coisa, mas de outra forma, né? De outra forma. Ok? Então, essa criança aqui, eu vou colocar aqui as crianças e adolescentes nas atividades, né? Eles estão em atividade, estão nas palestras, na sala de aula, na quadra coberta, nas quadras descobertas, eles estão em atividade. Tá? A escola tem muitos projetos, certo? Eles estão em atividade. Os professores elaboram os projetos e as crianças e os adolescentes executam os projetos. Então, essa criança aqui, quem vai educar essa criança? São os pais? Não. São os professores? Não. São os pais? Estão fora da escola? Não. São os professores que estão dentro das escolas? Não. Então o professor Francisco está ficando maluco. Então quem é que vai educar a criança? Essa criança aqui, presta atenção, ela será educada pelas crianças que estão dentro da escola. Essa criança será educada pelas crianças que estão dentro da escola. E os professores? Os professores dão aula, os professores dão palestras, os professores elaboram as tarefas e os alunos executam. Os projetos, os professores elaboram os projetos e os alunos, crianças e adolescentes, executam os projetos. Aqui os alunos dentro da escola, 400 alunos, vamos supor, uma escola com 400 alunos, todos se conhecem, todos crescem juntos, nenhuma menina, eu faço assim porque é a brincadeira, né? Nenhuma menina que vai estudar nessa escola aqui, que eu estou projetando, nenhuma menina vai se prostituir, nenhuma menina. Nessa escola aqui. Porque as outras não vão deixar.
A própria escola é o modelo da escola. É o modelo. Ela não vai sair daqui, ela não vai à noite lá para os postos de gasolina, vão ter relações sexuais com alguns caminhoneiros, deixar bem claro isso, com alguns caminhoneiros. Ela não vai. Porque aqui a menina vai ter um foco, vai ter um foco na vida. Essa escola que eu estou propondo vai ser melhor do que os colégios militares. Muito melhor. Porque ela vai ser construída pelos professores, porque os professores são os maiores construtores de escolas públicas. Não são os governos. É o grande erro que está acontecendo na humanidade. Brasil, Estados Unidos, Espanha, Canadá. Só os professores poderão construir as escolas públicas. O resto é tentativa. O resto é tentativa. Todos os países estão tentando construir essa escola pública. E não vão nunca, porque essas missões são dos professores. Aí vem um fracasso escolar. Então, as crianças, elas serão educadas pelas crianças que estão dentro da escola. As crianças são educadas umas com as outras. São educadas umas com as outras. Umas com as outras. Todas se conhecem. Os professores elaboram os projetos e as crianças, com os adolescentes, executam os projetos. Os projetos, cada projeto de acordo com a faixa etária. Está começando a entender? Se não for assim, nós não vamos acabar com as drogas, com a violência urbana, com a criminalidade, com a prostituição, com os suicídios. É essa escola que nós, professores, temos que construir. Não é verdade? Pense nessa escola aqui. Essa menina não vai se prostituir porque ela será educada com as outras meninas. Então, os dois psicólogos vão salvar vidas. O internato vai salvar vidas. É difícil entender, eu acho que às vezes eu chego a pensar que é difícil entender isso aqui. Mas eu tenho que dizer, eu tenho que buscar a verdade, né? Eu estudo, já faz mais de 20 anos que eu estudo pedagogia como autodidata. Então, o segredo da construção da escola, o segredo está aqui. O segredo está aqui. As crianças são educadas umas com as outras. Entre si, são educadas umas com as outras, em comunhão. Às vezes eu dou uma paradinha para você fazer uma reflexão sobre o que eu estou dizendo.
esse assunto, para mim, esse assunto é fácil, porque faz mais de 20 anos que eu estudo pedagogia, então isso para mim é fácil entender. Mas os professores que não estudaram pedagogia, eu penso que muitos professores não estão aceitando isso aqui. Me desculpe, mas muitos professores não estão aceitando. Às vezes eu chego a pensar que muitos professores não estão aceitando, porque é complicado, isso aqui é complicado. Como é que pode? Pais não educam, nem os professores educam, nem os pais educam. Foi Paulo Freire que construiu uma frase e eu dei uma mordida nessa frase de Paulo Freire e já disse isso no vídeo passado. Não me pergunte que foi que ele estudou para descobrir essa frase. Ele deve ter estudado muita filosofia da educação, psicologia da educação, sociologia da educação, antropologia da educação, epistemologia, sei lá, muita coisa, muitas ciências para poder ele descobrir. Ou alguém antes de Paulo Freire já disse isso, ele pegou, não sei, ou uma frase parecida, alguém disse, sei lá, disse isso em outros séculos, né? Não sei, algum filósofo já comentou isso. E as coisas vão se juntando. Não é verdade? Os humanos são educados uns com os outros. Eu dei uma mordida na frase de Paulo Freire e estou dizendo aqui. As crianças, fui lá para as crianças são educadas umas com as outras. Elas crescem juntas. Crescem juntas. Crianças com crianças crescem juntas. Adolescentes com adolescentes crescem juntos. Crianças com adolescentes crescem juntos. Porque existe uma etapa que nós temos crianças e adolescentes na mesma sala de aula. Quando eles chegam nessa idade de 10, 11, 12, 13, ou 11, 12, 13, a sala de aula fica com meninos e meninas nessa faixa etária. 11, 12, 13. Crianças bem na fronteira. Então, nós temos sala de aula onde tem crianças e adolescentes. E eles crescem juntos. Eles são educados entre si. O segredo da educação está aqui pelas escolas construídas pelos professores. Nós temos que formar professores em regime de internato, nas academias de educação. Eles vão estudar durante 6 anos a escola. Eles vão estudar tudo sobre escola ou muitas coisas, né, sobre a escola. Porque o professor que não estuda a escola, ele vai ficar só da dor de aula. Então, eu acho um erro muito grande os sistemas tentarem construir as escolas e excluírem os maiores construtores de escolas, que são os professores. É assim que está acontecendo no mundo. Os professores são excluídos da construção da escola. Está acontecendo isso no mundo inteiro.
os governos tentam construir as escolas eliminando os professores, excluindo os professores. Então essa escola nunca vai existir. A escola pública não existe ainda. Existem tentativas. A escola pública só vai existir quando os professores construírem essa escola. Então, há uma probabilidade do mundo não ter escola pública. Não ter. E vai ficar assim por muito tempo. Vai ficar assim por muito tempo. Eu tenho essa pedagogia, porque eu venho estudando isso há muito tempo. Somente os professores vão poder construir as escolas. Não adianta correr para cá, correr para cá, correr para cá, correr para cá, não adianta. Quem tem que construir as escolas públicas são os professores. Então é complicado. É complicado? É complicado, claro que é complicado. Porque é preciso estudos pedagógicos. Isso aqui é epistemológico. Isso aqui é epistêmico. A epistemologia busca a verdade das coisas. Então, eu tenho esse pensamento pedagógico. Somente os professores poderão construir as escolas públicas. Somente. Eu estou aqui construindo um modelo, mas outro professor que tem estudado pedagogia, estudou mais pedagogia do que eu, ele pode pegar os meus vídeos e dizer, eu vou fazer uma escola, vou desenhar aqui uma escola melhor do que essa escola que o professor Francisco está montando, desenhando. Claro, qualquer professor pode construir um modelo de escola melhor do que o meu, claro. E eu quero que isso aconteça. Senão a gente não vai evoluir. Nós não vamos evoluir. Isso é evolução. Eu quero que isso aconteça. Paulo Freire, em uma de suas palestras, ou em seus livros, eu não me lembro se foi em palestra, se foi em livro, ele não gostava de discípulo de Paulo Freire, ele nunca gostou disso. Ele queria que os professores pegassem as ideias dele e construíssem a educação. Escrever livros, fazer vídeos, com as ideias dele. Fulano é um discípulo de Paulo Freire. Não, ele não gostava disso. Eu não sou discípulo de Paulo Freire. Eu li muitas coisas de Paulo Freire, então eu pegava um pouco de Paulo Freire, um pouco de outro professor, um pouco de outro professor, muitos professores. De cada professor eu pegava um pouquinho, passava no liquidificador, fazia um suco e tomava. Isso é pedagogia, você vai juntando
os pensamentos de cada professor. Às vezes um professor diz uma coisa que a gente nem imaginava. As frases são importantes demais. Paulo Freire tinha uma frase, que eu não me lembro, faz tempo, eu não me lembro bem dessa frase, mas era mais ou menos nesse sentido, nesse sentido. Uma pessoa só muda uma situação quando ela percebe que essa situação é modificável. Veja que coisa interessante. Eu não gravei a frase totalmente, literalmente, mas eu estou dizendo a ideia. Uma pessoa percebe uma coisa, só muda uma situação quando ele percebe que essa situação é modificável. É mais ou menos isso. Isso pode ser em qualquer área. Na educação, na economia, numa empresa. A pessoa percebe que aquela situação pode ser mudada. Percebe. Ela modifica. Existem coisas em diversas áreas que nós podemos aplicar essa frase, né? Aí quem não percebe fica do jeito que está, né? Não percebe. Coisas às vezes simples da vida, né? Que a gente percebe que pode ser modificável. Então, a gente busca a reforma quando há uma necessidade da reforma. De tanto eu estudar pedagogia, hoje eu posso dizer tranquilamente, sem medo de errar, que os maiores construtores das escolas públicas são os professores. E só os professores podem construir as escolas públicas. Porque os professores estão dentro das escolas. Eles estão observando tudo o que acontece na escola. Ele observa o aluno que está triste, está doente, está decepcionado com alguma coisa, o pai morreu, ou a mãe está doente e não tem dinheiro para comprar os remédios. Alguma coisa está acontecendo na família. Às vezes ele falta aula. Então, o professor que está ali dentro, ele está vendo tudo. Tudo que está acontecendo. Ele é o maior construtor. Ele é o maior construtor da escola, é o professor. Então, nós temos que ter construtores dentro das escolas e construtores fora da escola. Nós temos que ter uma cúpula, uma central, lá em Brasília, no Ministério da Educação. Qual é a minha proposta? É construir escolas públicas federais sem intervenção dos estados e municípios. Nós é que vamos construir as escolas estaduais e municipais. Quer dizer, nós vamos construir a escola, vamos construir a escola pública federal, sem intervenção dos estados e municípios. Isso era para ter acontecido há muitos anos.
há muitos anos. Foi o que o governo federal fez. Deu autonomia aos estados e aos municípios. E esqueceu da questão do salário. Matou os estados e matou os municípios. Porque tem muitos municípios, talvez quase todos os municípios, não têm dinheiro para pagar bem os professores. Nem os estados, né? Praticamente todos os estados não podem pagar bem aos professores. Então foi um abacaxi que o governo federal fez, deu para os estados e municípios. Tá aí. Vocês vão ter autonomia. Agora se virem na questão dos salários. Então, hoje eu tenho uma proposta. Eu vou até fazer um vídeo sobre isso. Melhorar a qualidade de vida dos professores e mandar mais dinheiro para as escolas públicas. Para diminuir o estresse dos professores que estão dentro das escolas. Que ficaram, porque eu saí, mas meus colegas ficaram na escola. Então a minha proposta é do governo federal pagar, melhorar o salário dos professores. Dos estados e dos municípios. Porque é uma forma de diminuir o estresse dos professores que estão nas escolas estaduais e municipais. Esse meu trabalho é a nível nacional. A nível nacional. Eu gostaria que todos os professores, todos os pais e todos os estudantes do ensino médio assistissem esses vídeos. Porque os pais precisam saber da realidade, do que está acontecendo nas escolas. Por que as escolas estaduais e municipais nunca vão chegar na excelência? É impossível, é impossível, é impossível. Nós sempre teremos estudantes das escolas estaduais e das escolas municipais fracassados na vida. Sempre nós teremos. Envolvidos com a prostituição. Nós sempre teremos meninas das escolas estaduais e municipais envolvidas com a prostituição. Porque as escolas estaduais e municipais é uma escola fraca, cheia de erros. Eu que passei 30 anos na escola estadual, puxa vida, eu vi muitos erros. E tinha que ficar calado. Foi quando eu me decidi a estudar a escola pública. Né? Antes de eu me aposentar, eu fiz um vídeo sobre isso. Antes de eu me aposentar, eu comecei a estudar a escola pública. Comecei a estudar. Não sabia nem por onde começar. Aí meu anjo da guarda disse, começa assinando revistas. Aí eu comecei a assinar revistas. Já disse isso aqui. Né? Tem um vídeo só disso. Como foi que eu me tornei um produtor de vídeos? As revistas me lançaram para os livros, aí eu decolei. Num período mais ou menos de 10 anos, eu devo ter consultado aí uns 5.000 livros. E li centenas de livros. Hoje eu estou desenhando a escola, uma escola para o Brasil. Essa escola aqui, que eu estou desenhando, eu estou tentando construir. Uma escola pública federal, construída pelos professores,
sem a intervenção dos estados e municípios. Nós temos que começar assim. Ah, mas há quem diga que os governos não vão permitir essa escola. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Nós temos que encontrar um presidente que aceite essa proposta. Porque, se não for por essa escola, pode até ser que aconteça uma escola melhor do que a minha. Mas eu tenho confiança que essa escola que eu estou desenhando é boa, é ótima. Ela vai ser melhor do que os colégios militares do Exército. Essa escola aqui. Porque essa escola aqui vai começar lá da primeira série do ensino fundamental. E será construída pelos professores. Eu considero os colégios militares do Exército um outro departamento. Eu não vou misturar as coisas. Depois eu vou fazer um vídeo sobre os colégios militares. Porque os colégios militares, eles fazem concurso e só começam lá na sexta série. Essa escola que eu quero produzir para o Brasil, não. Ela não vai ter concurso. O menino vai entrar no ensino fundamental, primeiro ano do ensino fundamental, sem concurso. Agora vai ter um problema. Todos os pais vão querer colocar seus filhos nas nossas escolas. E talvez não tenha vaga para todas as crianças. Mas eu não sei se isso vai acontecer. Dependendo da quantidade de alunos que queiram entrar nessa escola. Então, eu quero construir, repetindo um pouquinho, eu quero construir uma escola X, tal que quem estudar em X não vai fracassar na vida. Não vai se envolver com as drogas, não vai se envolver com a criminalidade urbana. Essa violência urbana não vai se envolver com a criminalidade, não vai se envolver com as drogas, tabagismo, alcoolismo, não vai se envolver com suicídio. Então, se nós não encontrarmos um presidente que apoie essa escola, eu sinto muito. A escola está aqui. Eu estou apresentando uma escola para salvar o Brasil. Com a ajuda das igrejas, já falei disso. Já falei disso aqui. Com a ajuda das igrejas. Porque quando os nossos alunos saírem da nossa escola, lá na juventude, no começo da juventude, aí a gente entrega nossos jovens às igrejas, né? Só existem no Brasil duas instituições que podem salvar o Brasil. A igreja, em primeiro lugar, e a escola. A escola, depois da igreja, é a instituição mais poderosa do Brasil. A escola é imbatível, já mostrei, tem um vídeo sobre isso. O poder da escola. O que é a escola pública? Essa escola que eu quero construir para o Brasil. O que é que ela é capaz de fazer? Salvar vidas. Salvar vidas. É complicado. É complicado. Desculpe eu estar rindo, mas é complicado. Entender isso aqui, muitos pais não vão entender, eu acho que muitos pais não vão entender. Muitos professores não vão entender isso aqui.
E muitos adolescentes, jovens, eu acho que não vão entender, é complicado. Eu preciso testar também, né? Eu preciso me expor. Eu preciso expor o meu trabalho. Porque é muita coragem da minha parte dizer que pais não educam. É muita coragem. Mas não é uma coisa que é à toa. Não é uma coisa à toa. Eu tenho base. Se pais soubessem educar, disse isso, foi no primeiro vídeo. Se pais soubessem educar, filhos de professores não fracassariam na vida. Todos os filhos de professores venceriam na vida. A gente não vê nenhum filho de professor fumando, envolvido com alcoolismo, fracassado na vida. Todos iam vencer na vida. Todos. Então, as crianças, você tem, por exemplo, filhos de agricultores analfabetos. Eles estão aqui. Eles estão aqui, ó. Filhos de semi-analfabetos. Eles estão aqui. Eles serão educados, ó, com os outros estudantes. O segredo está aí. Filhos de motoristas de ônibus são educados com os estudantes que estão dentro das escolas. Filhos dos garis serão educados aqui dentro, ó, com os outros. Filhos dos motoristas de caminhão que passam o mês todo viajando, os caminhoneiros, do norte ao sul. Não tem tempo, nem tempo tem. Então eles são educados como? Aqui dentro, ó, os filhos dos caminhoneiros são educados aqui dentro. Com os outros. Eles não são educados pelos pais. Os pais podem colaborar. Esses estudantes que estão aqui, eles levam as tarefas para fazer em casa. Eles vão estudar em casa. Eles levam tarefas, né, quase todos os dias. Eles vão poder fazer as tarefas sozinhos. As aulas de recuperação dessa escola que eu estou projetando, elas acontecem aqui dentro. O professor de matemática vai dar aula de recuperação aqui dentro. Se ele não tiver tempo, a escola vai ter 2 professores de matemática. Um para dar aula e o outro para dar aula de recuperação. Ou a escola vai ter 2 professores de matemática. Aí eles vão ter tempo de dar aula e vão ter tempo de recuperar. A recuperação será paralela. O menino está com dificuldade de aprender a matéria. A aula de recuperação, as aulas de recuperação devem ser imediatas, não deixar acumular. Geralmente é matemática que os alunos precisam. Então, nós temos que resolver esses problemas.
Então, nós não vamos esperar que chegue o fim do mês para dar aula de recuperação. Se o menino não está entendendo o assunto de matemática, ele tem que ter aula de recuperação na mesma semana. A aula de recuperação é paralela. Esses problemas serão resolvidos pelos professores. Eu passei 30 anos trabalhando na escola estadual. Então, eu sei das situações. Todas as escolas são praticamente iguais. Iguais. Todas as escolas. Todas terão quadra coberta. Todas terão piscina. Todas terão enfermaria. Todas terão internato. Então, nós vamos salvar vidas. Salvar vidas, porque ninguém vai cometer o suicídio. Nós temos que construir uma escola que não aconteça os suicídios. Nem na infância, nem na adolescência, nem na juventude, nem na vida adulta. Ah, mas o homem está com 30 anos, já saiu da escola há muito tempo, e está pensando em suicídio. Aí ele volta para a escola. Ele volta para a escola, para essa escola que eu estou construindo, tentando, é um modelo. Ele volta para a escola que ele estudou, que lá tem um psicólogo, e vai contar o problema dele. Aí o psicólogo vai convencê-lo de ele não se suicidar. O psicólogo salva vidas. Ele pode ter 30 anos, 40 anos, tem um problema, está pensando em suicídio, ele volta para a escola. Nós vamos acabar com os atropelamentos. Nós vamos acabar com os afogamentos. Toda criança vai aprender a nadar logo cedo. O professor de geografia vai explicar tudo sobre as marés. Quando a maré está cheia, a maré está seca. Quantos minutos a maré passa para encher, passa para secar? São 6 horas, né? Maré cheia secando é o pior momento do mar. A maré cheia quando está secando. Então, os pais devem orientar seus filhos hoje, né? Esse conselho é para hoje. Vai para a praia com a família. Pergunta logo um barraqueiro se a maré está enchendo, está secando. Porque se a maré estiver cheia, secando, é o maior perigo que existe no mar. É quando a maré está cheia, secando. Ela começa a puxar. Puxar porque ela está secando. O nome já está dizendo, está secando. E ela leva 6 horas para secar. Ela puxa o objeto para dentro. Pode ser um corpo humano, pode ser um coco, pode ser um pedaço de pau, pode ser uma bola de futebol. Né? Ela puxa para dentro. Então, pense nisso, professor. Pense no que eu disse até agora, faça uma reflexão. Esse assunto aqui é muito importante. As crianças são educadas umas com as outras. As crianças são educadas entre si. As crianças são educadas umas com as outras.
Olha aqui, ó. As crianças são educadas entre si, umas com as outras, umas educando as outras. A educa B, B educa A educa P, P educa M, M educa A, M educa J. Elas crescem unidas, todas se conhecem. Aqui está o segredo da educação. E os professores, ó, ficam observando. Eles elaboram os projetos e os alunos executam os projetos. O segredo está aqui. Pais não educam. As crianças são educadas dentro das escolas construídas pelos professores. Crianças e adolescentes são educados dentro das escolas construídas pelos professores. Se isso aqui não acontecer, bye bye educação. Então, espero que você tenha gostado e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.